Você deseja parar de procrastinar? A constância muda vidas e eu tenho aprendido todos os dias a me posicionar da forma certa, a fazer o que precisa ser feito em prol das minhas metas. E a verdade é que a procrastinação pode ser o fator mais limitante nessa jornada. Só que nesse vídeo eu não quero te entregar apenas a solução. Eu quero te fazer refletir a respeito da causa do problema. Porque, obviamente, existem muitos conteúdos por aí e o meu desejo é que você saia desse vídeo disposto a mudar a rota, a aplicar aquilo que você aprendeu, a executar e a ser consistente. Então, se você deseja dar fim à procrastinação, fique até o final. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Muito prazer, eu me chamo Vitória Brant e se você é novo por aqui, nesse canal aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, transformação de mentalidade, criação de novos hábitos, foco e intencionalidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para clicar nesse botão e se inscrever. Um dos maiores erros que eu cometia em um passado não tão distante era viver uma falsa produtividade, onde eu colocava várias tarefas no meu to-do list, na minha agenda, e eu não conseguia concluí-las. Eram muitas tarefas no mesmo dia, o que me dava uma sensação de que eu tinha uma lista preenchida, porém faltava a execução. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que a produtividade não é a quantidade de coisas feitas, mas sim a quantidade de resultados que você tem. E só é possível atingir um resultado se você sabe como executar aquela tarefa. E outro ponto que eu errava muito era esperar o momento certo para fazer a tal tarefa. Por exemplo, quando eu estava motivada a fazer alguma coisa e aquela motivação que eu tinha não era o suficiente, porque eu sempre deixava para amanhã. Como assim? Existem dias que nós estamos mais motivados, mais animados, que a gente tem um insight diferente e o interessante é que a gente execute aquilo na hora do insight, na hora que você teve a brilhante ideia. O problema é que quando as coisas são interessantes e prazerosas para nós temos tendência a executar na hora. Por exemplo, eu tô aqui sentada, entediada, vou fazer o quê? Vou assistir uma série. Eu sei que eu tenho que fazer uma tarefa importante, mas eu vou adiar um pouquinho só para ficar um tempo mais nas redes sociais, para assistir mais reels. E se eu tiver vontade de comer um chocolate, tiver uma barra na minha casa, eu não vou ter autocontrole, então eu vou ter que comer porque tá muito acessível. Sabe, essa motivaçãozinha faz com que você faça aquilo na hora exata. Só que às vezes, quando eu estava motivada, aquele sentimento não era o suficiente para executar. Então, se eu estivesse pensando em criar um canal no YouTube bem no início da minha jornada, quando eu queria gravar vídeos, não era o suficiente, porque eu logo ia dar uma desculpa. E aí eu procrastinava, porque eu não tenho a câmera certa, eu ainda não tenho a iluminação legal, o cenário não é bonito, enfim, tantos detalhes que nos fazem empurrar com a barriga uma tarefa que é importante para você, porém ainda não é importante a ponto de se tornar uma realidade. Então eu tive a ideia por muitas vezes, só que eu deixei para o outro dia. Amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou estar mais animada, então eu faço no dia seguinte. E o conceito que eu quero entrar aqui com você é o conceito de comece a executar hoje. Você tem o desejo de criar um curso e é palpável para você? Tá bom, como é que você vai começar isso? Eu sei que existem coisas grandes que a gente adia porque parece ser muito difícil, mas geralmente até nas coisas pequenas do nosso dia a dia, você acaba procrastinando. Então esse simples questionamento me fez perceber que a dificuldade talvez não seja apenas com o comprometimento, mas sim talvez uma falta de interesse interligada com uma motivação genuína para fazer aquilo. Mas claro que nem sempre existe motivação, e é aí que está o ponto de mudança. Quando houver dentro de você o desejo, a necessidade de fazer aquilo, apenas comece. E esse é o nosso primeiro princípio. Use a motivação ao seu favor. Você tem a intenção de fazer os seus planos saírem do papel de uma vez por todas? Então comece o mais rápido possível. Até quando nós vamos adiar aquilo que impulsiona o nosso destino? Se o seu problema é a falta de constância, observe os padrões. O que uma pessoa constante faria se estivesse no seu lugar? Porque olha só, você já sabe o que um procrastinador faz? Se você não sabe, ele idealiza um cenário perfeito para a ação. Acontece que essa pessoa procrastina
porque ela pensa que nunca está bom o suficiente, que era o meu caso, a questão do perfeccionismo. E esse é um fator muito determinante para a procrastinação. Eu, por exemplo, adiei a produção de conteúdo por muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Era para eu ter começado o meu canal no YouTube, eu ter feito ele, continuado de forma constante, desde 2018, há mais de 5 anos atrás. E eu já falei aqui no canal, eu comecei um canal no YouTube em 2018, fiz 2, 3 vídeos e abandonei o canal. Então, assim, eu não fui constante nessa meta. Você percebe que eu me dei desculpas? Eu coloquei várias desculpas, porque naquela fase eu não era boa o suficiente, naquela fase eu não tinha o cenário legal. Então, assim, são vários fatores que determinam a sua procrastinação. Tem uma outra questão também, que é não saber como se organizar. E a falta do planejamento, da organização te impede de agir, de executar. E era exatamente o que acontecia comigo. Porque eu não sabia por onde começar. Então, eu ficava assim, tá, eu não tenho um planejamento certo. O que eu tenho que fazer? Quais são as tarefas que eu tenho que fazer? Dando o exemplo de gravar um vídeo. O que eu tenho que fazer para começar um canal? O que eu tenho que fazer para postar esse vídeo? Então, assim, são várias perguntas que você tem que sentar e se perguntar, se questionar e se responder. Tá, eu quero publicar um livro, mas o que falta para eu começar a escrever? Se você tem o desejo, o que está faltando? Às vezes, o que nos faz ser uma pessoa constante é ter as respostas dessas perguntas. Outro fator limitante também para procrastinação é o medo do fracasso. É aquela pessoa que evita as tarefas porque ela tem medo de errar, e acontece muito. Esses 3 tópicos aqui, a procrastinação, a desorganização e o medo do fracasso, são os principais fatores pessoal meu, tá? Então eu tô trazendo esses exemplos, tem outros também. Mas a questão de você ter receio de errar, do que as pessoas vão pensar, qual será a opinião das pessoas a respeito se eu tomar essa decisão, tudo isso te limita e você só procrastina. Então, olha só, uma coisa que eu precisei entender e que você também precisa é que a procrastinação não vem da preguiça. Isso não é um fator determinante. A questão aqui da procrastinação é emocional. Então, identificar a causa, o motivo da sua procrastinação. É isso que vai fazer com que você consiga achar a solução para o problema. Então, agora, faça essa reflexão. Qual é a causa dessa procrastinação, da tua procrastinação? Então, o primeiro ponto é, identifique a causa da sua procrastinação. Segundo ponto, entenda como combatê-la. Uma coisa que eu aplico todas as vezes em que eu sinto que a minha rotina tá meio desorganizada e que eu preciso alinhar algumas coisas é pegar um papel e uma caneta e colocar por ordem de prioridades. Então, o que é mais importante hoje para fazer? Não só hoje, mas durante a próxima semana, o que é o topo da lista que eu tenho que fazer? É finalizar uma redação, uma criação de um site, sabe, coisas que tem data, que tem prazo para terminar e você precisa fazer com urgência. Se você quiser agora, pega papel e caneta e começa a anotar o que é importante para mim por ordens de prioridade, o que eu tenho que terminar em tal dia, dentro de uma semana, o que é primordial, que eu não posso deixar de fazer. Então, fazer essa lista de prioridades é o que te dá um norte, te faz perceber que tem coisas muito mais importantes do que, por exemplo, sentar para ler um livro. Eu sei que, gente, é importante você aprimorar os seus conhecimentos todos os dias, mas se tem algo mais importante no dia que é determinante e você não fez, coloque isso no topo da sua lista. Segundo princípio, estipule prazos. Ok, você já identificou o que precisa fazer. Agora você tem que entender quando é que você vai fazer isso. Então, se você tem um projeto para terminar, uma prova para passar, um livro para finalizar, qual a data final disso? Porque tudo isso vai influenciar na sua jornada final, até onde você quer chegar. Tudo que eu tô falando aqui com vocês, meus amigos, mudou a minha vida. Eu precisei entender que eu tinha que colocar uma ordem nas coisas. Precisava de uma data inicial para começar aquilo. E no meu caso, principalmente trabalhando com digital, se a gente não coloca uma data, ordem nas coisas, a gente só vai procrastinando, porque afinal, somos nós que fazemos. Na sua vida pessoal, é você quem determina se você vai ter sucesso ou se você vai ser um fracasso. E tem uma estratégia da psicologia para solucionar a procrastinação que eu comecei a aplicar, que é antecipar a sensação de recompensa. E como assim? Você, quando estiver pensando em fazer uma tarefa, vai visualizar. Então, por exemplo, eu preciso finalizar a gravação de um vídeo. Você talvez precise estudar para uma prova, para um concurso, ir para academia, finalizar a criação do seu site. Só que, se você pudesse, você iria ver uma série, você iria ler um livro, você iria ficar nas redes sociais, assistir um videozinho no YouTube. Aí você percebe, opa, tem várias coisas para eu me distrair. Porém, eu tenho algo para fazer. E aí eu quero que você entenda isso aqui. Nesse momento em que você escolhe
entre fazer o que precisa ser feito ou procrastinar e se distrair, você se questiona como eu vou me sentir se eu não finalizar essa tarefa e como eu vou me sentir depois que eu terminar a tarefa. E aí você se imagina com a sensação, tendo terminado a tarefa e falando, cara, isso aqui é muito importante para mim. Eu sei que eu preciso finalizar a gravação desse vídeo porque é importante para mim. Eu sei que eu preciso estudar mais. Eu sei que eu tenho que ler mais. Eu sei que eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, só de imaginar a sensação do fracasso, de se colocar na posição de procrastinador, isso pode te ajudar muito. A minha vida só começou a mudar de verdade quando eu comecei a entender o poder do compromisso, de colocar uma data final e falar, eu vou fazer. Eu preciso todos os dias me doar ao máximo para concluir as pequenas tarefas, as grandes tarefas, mas se existe um compromisso consigo mesmo e se você entende, quais são os fatores limitantes que te fazem procrastinar, quando você finalmente consegue enxergar isso, você sabe exatamente o que você precisa fazer para chegar até onde você deseja. Então, olha só, tenha prazos, coloque prazos e não estenda eles. Se você falou que vai sentar amanhã para estudar e você vai ler 50 páginas de um livro, comece e termine, não adie. Internaliza isso dentro de você. Eu preciso fazer mais. Faça, apenas faça. Caso contrário, não fale que vai fazer. Porque assim, falar que vai fazer e não concluir aquilo é uma baita frustração. Por exemplo, se você é um criador de conteúdo, um empreendedor, você trabalha em casa assim como eu. Caramba, se a gente fala que a gente tem um horário para acordar, defina aquilo e faça. O meu maior erro no início, quando eu comecei minha jornada no digital, foi não ter essa organização, acordar em qualquer horário e não me ver como tal. Eu tenho um canal no YouTube e eu preciso agir como essa pessoa. É importante que você se arrume para trabalhar, mesmo que seja em casa. É importante que você se posicione como essa pessoa. Entende? Existe um comando no nosso cérebro que associa quando nós estamos vestidos de preguiça, que é aquele momento em que você está na sua casa e você está todo desleixado, você sabe que você tem que trabalhar, você sabe que você tem que estudar e você não se arruma. Nós precisamos, e o que eu quero que você saia desse vídeo aqui é entendendo que nós precisamos ter mais respeito com a nossa palavra, mais respeito por nós mesmos, uma disciplina muito maior do que se você, por exemplo, estivesse trabalhando em uma empresa. Se você é o seu próprio chefe, isso é muito válido para você, então se coloque nessa posição. Então você entende agora que fazer o que precisa ser feito tem várias variáveis. Isso é um hábito, você precisa praticar todos os dias. Primeiro entendendo qual o problema, para depois encontrar a solução. E você sabe que precisa se mover porque já está cansado de perder o seu tempo? Às vezes eu entendo porque eu me senti assim, sabe? De sempre me ver como uma amadora. Eu estou fazendo, mas ainda não é o suficiente. E por que eu procrastino tanto? Então, eu fui na causa do problema. Então, o que eu falo pra você? Use a motivação ao seu favor e estipule prazos para concluir as suas metas. Mas antes, identifique qual a causa da sua procrastinação e como você vai fazer para combatê-la. Isso, meus amigos, foi um divisor de águas na minha vida. Só assim eu comecei a dar novos passos, a mudar de rota e a ter um pouco mais de resultado. Então, se você chegou até aqui e está disposto a fazer diferente, deixa aqui nos comentários. Hoje eu dou fim à procrastinação. E olha só, se você precisa mudar a rota e não sabe por onde começar de verdade, você precisa de uma ajuda, um auxílio, alguém pegando na sua mão e falando, é por esse caminho. Então eu te convido a conhecer a minha mentoria e para isso é só clicar no primeiro link fixado aqui nos comentários. E aí, você gostou desse conteúdo? Então aproveita para deixar o seu like e não esquece, meus amigos, de compartilhar com alguém que também precisa assistir a esse conteúdo. Agora eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!